Graças a Deus, mais uma quarta-feira na presença do Senhor, amém? Estamos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor e nós temos falado que a palavra de Deus é uma semente e essa semente, ela tem que cair na terra boa e eu creio que todos que estão aqui nessa noite, o seu coração é terra boa, amém? A qual essa semente ela vai cair e no tempo certo ela vai dar fruto. Nós estamos hoje no estudo de número 4, estamos estudando os fundamentos da fé cristã, estudamos conhecendo a Bíblia, conhecendo a Deus, conhecendo a salvação. E hoje nós vamos conhecer sobre a igreja. Nós precisamos congregar. O que é congregar? É participar de uma igreja. E nós vamos ver aqui por que nós precisamos participar de uma igreja, amém? Depois de salvos, depois de aceitar a Cristo, receber a Cristo como Salvador da sua alma. Abra a palavra do Senhor no texto bíblico desta palavra, dessa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aleluia. O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de sermos e de conhecermos a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Vamos ler novamente. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Agora que você fazemos parte da igreja, ontem eu até coloquei no Facebook, ontem fez 30 anos que eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, descemos as águas do batismo em Centenário do Sul, 11 de setembro. E fez 30 anos que nós nos batizamos. E eu louvo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Me batizei, noivei, casei, apresentei os meus filhos, tudo lá em Centenário do Sul. Fomos para o ministério enviados de lá e hoje nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus junto com os irmãos. Essa semana eu fiquei bastante assim emocionada porque ficamos 10 anos numa cidade chamada Lupianópolis, uma cidade de 4.000 habitantes, ficamos lá quase 10 anos e lá o Senhor levantou um casal de obreiros, e hoje esse casal de obreiros, dois jovens na época não eram casados, nós fizemos o casamento deles, e quando saímos de lá, eles estavam na igreja, pouco tempo depois eles estavam em outro ministério, ficaram nesse ministério, estão até hoje na Batista Ebenezer, e eles abriram 3 ou 4 igrejas já na região. E ele dizia que o tempo da seca havia passado, na mensagem que ele mandou para nós. E que agora era o tempo da chuva, das bênçãos. E ele agradecia ao pastor Eber e agradecia a mim, porque se não fosse nós acreditarmos no ministério deles, eles não estariam hoje pastoreando e colhendo, amém? Então são nossos filhos na fé, mais de 10 anos na presença do Senhor, um casal de pastores, a Elizabeth,
pastor Ademilson, e Deus tem honrado eles, e eles têm aberto trabalhos ali por toda a região de Centenário do Sul, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Aleluia. E muitas outras pessoas que através de nós e através de vocês, um dia poderão estar sendo bênçãos tão bem como vocês são na vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. É isso que é a igreja. A igreja, irmãos, não é esse prédio apenas de 4 paredes, não. Esse lugar é o lugar onde repousa a glória de Deus, onde os santos, os cristãos se reúnem. Mas a igreja verdadeira somos nós, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, pois não apenas recebemos a salvação oferecida por Cristo, mas também fomos incluídos em sua família. A palavra igreja não está restrita ao Brasil para Cristo ou a qualquer outra denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, porta-voz da salvação para as outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Repita comigo: a igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, e através dela nós cumprimos a missão que o Salvador nos designou. Amém? Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa. Conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. O que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Olha que interessante. Aí você poderia dizer, não é para dentro? Não. É por isso que eu falo para vocês que a igreja não são essas 4 paredes. Nós somos chamados para fora. Aqui dentro nós cultuamos, mas lá fora nós somos testemunhas da salvação. Amém? É por isso que dizemos que nós somos a igreja espiritual e não fisicamente, para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos, eleitos e os do caminho. Todos esses adjetivos. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Então, irmãos, a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo não é só a Assembleia de Deus. A igreja de Cristo não é só o Brasil para Cristo, ou a Congregação Cristã, ou a Quadrangular, ou a Batista Renovada, não. A igreja é um corpo só, formada por crentes espalhados pelo mundo inteiro. Ela não está restrita a uma área geográfica, e nem a um único povo da terra. A salvação era dos judeus, mas os judeus rejeitaram o Salvador. E Jesus se manifestou a nós, os gentios, os estrangeiros. E junto com os judeus que receberem a Cristo, nós formamos uma só igreja. É o seu lado invisível e universal. Embora a palavra igreja seja empregada em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, a igreja
local, que somos nós aqui, que é cada igreja, a igreja local que forma a igreja universal, não é a universal do reino de Deus não, é a universal pertencente ao mundo inteiro, amém? Os símbolos da igreja, o primeiro símbolo é o corpo. O próprio Jesus diz que ele não está mais presente entre os homens de forma física, mas ele está presente em cada pessoa que o recebe, em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo. Por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação ou um clube. Diga, a igreja não é uma associação ou um clube, é um organismo, algo que tem existência tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Então nós somos o corpo de Cristo e tem uma cabeça. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. Da mesma forma que nós seres humanos temos milhões de células vivas, assim também a igreja de Cristo, um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo por intermédio do Evangelho de Jesus. A cabeça é Cristo, ele é o chefe. Diga, Jesus é o chefe, o guia, o principal e o príncipe da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. Aí mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Amém? Aqui Jesus diz que ele sujeitou a ele todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Diga, Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Aleluia! Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 18, mais para frente. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia! Ele é a cabeça do corpo da igreja. Glória a Deus. Não existe nenhuma estrela na igreja, nenhum superstar, nenhum artista, nada que substitua essa verdade. Jesus é o cabeça, é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Amém? Aleluia. Outro símbolo, além do corpo, é o templo. Embora Deus habite em determinado lugar para ser encontrado, louvado e adorado, cada crente é um templo de Deus. Diga, cada crente é um templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, volte às páginas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Ninguém se engane a si mesmo. 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que? Leiam todos juntos o 17. Além de ser corpo de Cristo, nós somos templo. O templo de Deus, ele bebe, fuma, se prostitui, adultera, fuma droga, vai para balada, para as baladas da vida, vai, desobedece,
se profana? Por que nós condenamos os vícios como pecados? Porque estamos fazendo mal através deles, o álcool, a bebida, as drogas, ao templo de Deus. Destroem a nossa saúde. E a palavra de Deus é bem clara aqui no versículo de número 18. Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diga, o meu corpo é santo. Aleluia. Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Então nós somos corpo, nós somos templos e nós somos noiva. Você sabia que na sua mão direita espiritualmente você está com a aliança de noivado? Por quê? Porque nós estamos esperando o nosso noivo Jesus Cristo vir nos buscar. Nós estamos noivos. E Ele vai vir buscar uma noiva pura, uma noiva imaculada. Paulo afirma que preparará os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz isso. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha só que palavra linda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Então, quem está nos preparando aqui? O nosso pastor. Paulo aqui fala como um pastor na igreja de Corinto, como um apóstolo, que ele estava preparando aqueles irmãos como uma virgem é preparada pura e santa para o seu marido. Amém? É por isso que nós não devemos ficar chateados quando nós somos muitas vezes repreendidos por alguma coisa que fazemos de errado, ou somos chamados a atenção pelo nosso pastor, porque é obrigação dele nos apresentar diante de Deus como uma noiva pura e imaculada, vai nas costas dele. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala em Hebreus no capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores, que vão prestar conta das vossas almas a Deus. Cada pastor vai prestar conta de cada ovelha que ele tem a Deus. De cada ovelha. Amém? Então, a igreja está sendo preparada como uma noiva virgem para o seu esposo. O apóstolo Paulo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. Efésios 5, 25. Efésios capítulo 5, o versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou, mesmo se entregou por ela. Aqui o apóstolo o conselho que ele e compara com a igreja. Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Gente, Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Maridos, né? O irmão Maico, pastor, vocês seriam capazes, esposas? Vai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a salvou, cuidou. É assim que Jesus quer que os nossos maridos nos amem, e nós também temos que cuidar o nosso marido com amor. Amém? Aleluia.
Apocalipse 22, 17. Últimas páginas da palavra, onde fala que Jesus e a igreja anseiam em viver juntos para sempre. 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da... E o Espírito e a esposa dizem vem. Então aqui fala que o noivo e a noiva anseiam estar um com o outro. Outro símbolo da igreja, o qual a Bíblia que se pode destacar na Bíblia, é a família. Você agora é membro da família de Deus. Nós lemos aqui em Efésios 2,19 que somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Porque você foi adotado por Deus. Porque você deve obediência a Deus. Porque você tem uma herança. Porque Deus aboliu todas as barreiras que o separavam da humanidade. Porque Jesus agora lhe chama de irmão. Amém? Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 12, pastor. Moisés, 2 Coríntios 6, 18. 1, 12. Moisés, 2 Coríntios 6, 18. Irmão Marco, Mateus 12, 50. João, Evangelho de João. Eu falei, leia primeiro a Epístola de João, mas mesmo assim foi errado, né? Evangelho de João, 1, 12. Achou 2 Coríntios, Moisés? Pode ler. 6, 18. Amém? Fomos adotados por Deus. João 1, 12. Aleluia, feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Fomos adotados por Deus. Irmão Maicon, Mateus 12, 50. Aleluia, porque você deve obediência a Deus. Então, aquele que faz a vontade de Deus é como irmão, irmã, mãe, amém? Jesus explicando ali. Romanos 8, 17, irmã Genaura. Moisés, Efésios 2, 19. Pastor, Hebreus 2, 11. Romanos 8, 17, irmã Genaura. Efésios 2,19, Moisés. Hebreus 2,11. Vamos começar pela irmã Genaura. Romanos 8,17. Aleluia. Efésios 2,19. Concidadãos dos santos e família de Deus. Hebreus 2,11. Então, irmãos, aqui nós vemos que esses versículos que nós lemos fala que outro símbolo da igreja é a família. Fala de família. Fala que nós somos irmãos de Cristo, fala que nós somos família de Deus, fala que nós teremos uma herança. Quem tem herança, quem tem irmãos é quem? Família. Então
Então você faz parte da família de Deus, amém? Quais os objetivos da igreja? Em primeiro lugar, evangelizar o mundo. Diga, evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Aleluia. Mateus 28, 19. Ó a missão. 28, 19 e 20 de Mateus. É através da igreja que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos e nem a um outro ser espiritual, mas ao cristão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, e nós somos o que de Jesus? Discípulos. Aqui não está falando, então vá, pastor, vá pelo mundo, ensine todas as nações. Não, essa é uma convocação do Senhor, uma ordenação do Senhor, aliás, para todos nós que somos a igreja do Senhor. Amém? Então, um dos objetivos da igreja é evangelizar o mundo. Deus não chamou a mim para você para apenas ocupar um lugar, uma cadeira ou um lugar no banco dentro da igreja, mas sim para você contar para o mundo aquilo que Jesus fez por você, aleluia, aquilo que Jesus fez pela sua família, e através do teu testemunho, as almas vão vir. Eu tenho assim ficado admirada, no bom sentido, com a nossa igreja, que os irmãos estão convidando pessoas e trazendo pessoas diferentes para a igreja. Isso que é evangelizar, amém? Convidar aquele que está desviado, trazer aquele amigo, trazer aquele vizinho, trazer aquele colega de trabalho. Para isso nós temos que ter um bom testemunho. Onde nós estamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós andamos, para poder, quando nós formos fazer o convite, evangelizar, as pessoas possam acreditar que aquilo que nós estamos pregando é verdade, porque a nossa vida condiz com o convite que a gente está fazendo. Amém? Então, evangelizar o mundo, um dos objetivos. O outro, a igreja é o lugar para onde, o lugar para o crente cultuar a Deus. Diga, é o lugar para o crente cultuar a Deus. Aqui está falando das quatro paredes. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. Romanos 12, 1. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia, é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, e edificação dos cristãos. O que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1? Amém? O que é culto racional? Culto com inteligência, culto com a nossa mente. Nós sabemos que estamos aqui para adorar o nosso Deus, aleluia. A manifestação do Espírito Santo na nossa vida não é aquela que nós dizemos que sentimos o poder de Deus, caímos no chão ou saltamos, e depois nós perguntamos o que você sentiu, você falou, não senti nada, eu fiquei em transe. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito de Deus não faz ninguém ficar em transe. Quando Deus, nós podemos sim sentir aquela glória tão grande e ficar chorando prostrados no chão. Deus permite até mesmo que sejamos arrebatados em espírito e Ele nos mostre uma visão dos céus, ou nos mostre algo para a edificação da igreja. Mas o Espírito de Deus não faz nada sem propósito, aleluia. Esses dias atrás nós estávamos vendo um vídeo de um culto na igreja, na qual o moço que estava lá no som colocou a cabeça no chão e ficou de perna para cima plantando bananeira.
Que sentido tem isso? Outro vídeo, um obreiro saiu correndo pela igreja, catou um outro obreiro e saiu com ele nas costas, correndo em volta da igreja. Que propósito tem isso? Isso é meninice, isso é criancice. Tudo que Deus faz dentro da igreja tem um propósito específico. Aleluia! De exortação, de edificação, de restauração. Certo? Então, no culto todos os crentes podem se unir em oração, seja em petição, ação de graças, intercessão. Esta também é uma maneira de você louvar a Deus quando você está orando. O culto também é uma oportunidade para os crentes estudarem a Bíblia, principalmente. Parte dele deve ser dedicada ao ensino da palavra de Deus. Hoje, nós ouvimos jovens, muitas vezes tem jovens que chegam em nós e falam assim: pastor, por que o senhor não faz um culto só de louvor e dá uma palavra desse tamaninho? Porque daí o povo vai gostar mais, irmãos. O povo não tem que gostar, o povo tem que ouvir a palavra de Deus. É a palavra que salva, que cura, que liberta, que restaura. O que adianta nós fazermos 1h15 de louvor e 15 minutos de uma palavra que não vai impactar o coração das pessoas? Porque hoje, irmãos, infelizmente, a maioria dos cristãos só aparece na igreja no domingo. São raros os cristãos que aparecem na igreja num culto dia de semana, num culto de oração para dobrar os joelhos. Aí chega no domingo, faz 1h15 de louvor, 15 minutos de palavra. O crente vai para casa vazio, porque o que edifica e alimenta o coração do cristão é a pregação da palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Antigamente, há 30 anos atrás, eu me lembro, o pastor tinha esse problema. As igrejas em geral tinham. Hoje eu não vejo tanto acontecer, pelo menos aqui. O ministério de louvor fazia o louvor, lembra, pastor? Aí quando o pastor começava a pregar, o ministério de louvor inteiro ia lá para trás, ficar conversando atrás da igreja. Que valor tinha a palavra de Deus para esses músicos, para esses jovens? E era necessário o diácono ir lá atrás, a mando do pastor, mandar que os jovens entrassem para dentro da igreja. Porque eles não gostavam de ouvir a palavra de Deus. Crente que não gosta de ouvir a palavra de Deus é um crente raquítico, anêmico, porque a palavra de Deus é pão, é alimento para a nossa alma. Ainda mais para quem vem uma vez por semana na igreja, que vai se alimentar na igreja junto com os irmãos somente uma vez por semana. Porque tem gente que vem só no domingo na igreja, mas não lê Bíblia na segunda, não lê Bíblia na terça, não lê Bíblia na quarta, quinta, sexta, sábado. Vai só ter contato com a palavra de Deus de novo no culto de domingo. E quando chega o culto de domingo, chega a hora da palavra, dá uma sede terrível, a bexiga parece que vai explodir toda hora. Por quê? Porque não tem intimidade de sentar para aprender a palavra de Deus. Aleluia. Se os crentes, a maioria dos crentes, irmão, não generalizando, mas a maioria dos crentes bebesse água em casa como bebe na igreja, ninguém tinha problema de rim. Se desse dor de barriga como dá dor de barriga na igreja, ninguém tinha intestino preso. Por que só na hora da pregação da palavra dá sede? Na hora da pregação da palavra dá sono? Na hora da pregação da palavra, uma coisa que eu detesto, irmãos, eu sempre detestei porque eu já detesto mesmo. Eu não gosto que passe a mão no meu cabelo, que fique assim. E tem gente que na hora do culto parece que é uma coisa, no banco de trás fica passando a mão na cabeça assim do outro que está na frente assim. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Não consegue prestar atenção na palavra. Não consegue. O que você ia dizer, pastor? Deus disse para Josué que não se apartasse da boca dele a palavra da lei para ele ensinar o povo
disso viria a prosperidade dele. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Leia e pratique a palavra de Deus, amém? Aleluia. Você aumenta, parte dele deve ser dedicada ao ensino da palavra. Você aumenta o seu crescimento espiritual quando a palavra é explicada com sabedoria em um estudo bíblico. É o que nós estamos fazendo aqui. Quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus, existe oportunidade para que pratiquem a comunhão, muito mais do que a simples amizade. Hoje em dia está assim, você sai correndo da igreja porque quer ir para casa, está vendo o irmão na igreja, ou tem que ir embora porque eu vou trabalhar, chega em casa e vai conversar com o irmão pelo WhatsApp. Sendo que há poucos minutos atrás você estava com o irmão na igreja. A igreja também serve, o culto é um lugar de comunhão, de você dar um abraço no seu irmão, perguntar como foi a semana dele, perguntar se ele está bem, perguntar como que vai a família. Amém? A comunhão é resultante de uma experiência espiritual comum. Todas as diferenças são eliminadas, onde os homens e as mulheres se tornam irmãos em Cristo. Além de cultuar a comunhão uns com os outros, você deve mantê-la constantemente com Deus no seu dia a dia. Se você é igreja, então, e templo, todos os dias tem que ter adoração no templo. E como que é essa adoração? Eu orando ao meu Deus, eu tirando um tempo para orar ao meu Deus, eu tirando um tempo para jejuar, eu tirando se eu puder, eu tirando um tempo para estudar a palavra de Deus, porque eu sou templo, essas coisas que se fazem no templo. Aí eu passo a semana inteira nas redes sociais, passo a semana inteira na televisão, passo a semana inteira sem tempo para Deus, eu fico fraco. Aí chega no domingo, quer que o pastor bata uma varinha mágica na cabeça e ele comece a saltar e falar em mistérios com Deus em línguas estranhas. De forma nenhuma. O crente é cheio do Espírito Santo. Ele tem que, para ser cheio do Espírito Santo, ele tem que buscar durante a semana. No domingo, Deus derrama a glória dele, porque ele já está transbordando na presença de Deus. Ele se alimentou todo dia de Deus. Ele orou durante a semana. Ele leu a palavra durante a semana. Ele jejuou durante a semana. Ele vigiou durante a semana. E no domingo ele vai para a igreja leve. Tudo está lindo, maravilhoso. Tem gente que sai da igreja e fala assim: o culto hoje estava pesado. O pastor hoje não pregou nada. Não é o culto que está pesado. Não é o pastor que não pregou nada. É você que está vazio. Porque durante a semana não buscou a presença de Deus. Teve tempo para tudo, mas não teve tempo de se encher do Espírito Santo. Aí chega no domingo, irmãos, você está com a mente toda cheia das coisas que veio. Não orou, não veio para a igreja, não cultuou, não leu a... Chega aqui, você quer pular? Eu quero pular. Eu quero que o pastor pregue e eu saia rodando no Espírito. Irmãos, não é assim não. Não. Tenha uma vida agradável diante do Senhor. Meditação, estudo da palavra, do jejum, abstenção de alimentos, para uma dedicação mais profunda da sua vida a Deus. Principalmente nos cultos dedicados a Deus na sua igreja local. Hoje tem culto na minha igreja, mas fulano me convidou para ir na igreja tal. Eu admiro a mãe do irmão Maicon. Às vezes visitar, mas ela tem compromisso na igreja dela lá em Marial. Aleluia. É claro que uma vez ou outra, né? Alguém nos convida, nós vamos. Mas tem pessoas que toda semana parece um missionário. Está uma igreja diferente. E é difícil, porque a pessoa não consegue crescer. Mas eu quero ter um cargo na igreja. Como que o pastor vai confiar num crente que aparece na igreja uma vez por mês? Tem que fincar raízes. Tem que crescer onde você está plantado. Aleluia. Se você quer ser usado por Deus, se você tem desejo de ser obreiro na seara do Senhor. A edificação de cada crente se dá principalmente nos cultos dedicados a Deus, em sua igreja local.
Na igreja você é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta palavra está escrita em Efésios 4, 11 a 13. Em terceiro lugar, outro objetivo da igreja é que ela é um lugar para o crente praticar a mordomia cristã. O que é mordomia? Serviço. Tudo que você possui não lhe pertence. Por isso não tem mais o direito de fazer o que quer. Deus agora está em primeiro lugar em sua existência. Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos e as suas finanças. Salmo 24, 1. Você deve aplicar na igreja a sua vida, com o melhor dos seus esforços e dedicação, passar boa parte do seu tempo a cultuar a Deus, a servir na evangelização, empregar todos os talentos na igreja, para torná-la forte e vibrante, devolver os dízimos para que você seja abençoado e a obra de Deus tenha recursos suficientes para funcionar, dar ofertas nos cultos conforme a sua prosperidade e segundo o que qualquer um tem, e dedicar os seus bens ao Senhor, pois você prestará conta a Ele de tudo o que administrou nessa vida. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor e a terra é a sua plenitude. Aleluia. Malaquias 3, versículo 8 ao 10. As suas finanças são do Senhor. Aqui está falando referente aos dízimos e às ofertas, que nós também fazemos isso na igreja, lugar do crente praticar a mordomia cristã, servir. E a oferta, irmãos, dízimo é uma coisa, oferta é outra. A oferta você dá conforme a tua condição. 1 Coríntios 16, 2. E Moisés, 2 Coríntios 8, 12. Aleluia. Primeira Coríntios 16, versículo 2. Olha aí, Paulo está falando das ofertas. A primícia que você traz, a oferta que você põe na salva. De repente, nós queremos melhorar o som da igreja. Vamos fazer um carnezinho aí que cada um ajude com R$20 por mês durante 5 meses. Aí é uma oferta. Se você não pode dar 20, você pode dar menos. É uma oferta. Amém? Porque quando eu era gordinho, eu quase fui para o chão. 2 Coríntios 8, 12. Viu? Deus ele vai levar em consideração no que se diz as ofertas. O que você tem e pode dar. Não o que você não tem. Amém? Vende o seu carro para trazer de oferta para a igreja. Sangue de Jesus sem poder, irmãos. Tem igrejas que fazem isso. Compra a vassoura aqui, a vassoura é R$100. Eu mesmo pego óleo ungido, já peço para o pastor um dia a minha vassoura e ela está ungida. Você quer uma vassoura ungida? Compra uma vassoura, traz aqui que o pastor unge para você de graça. Rosa, compra uma rosa que o pastor aqui... São coisas, muitas vezes são absurdos, pagar R$100 numa rosa. Copo de água. Óleo, nós fazemos a campanha do óleo aqui de vez em quando. Cada um de nós ganha o vidrinho do óleo ungido. Você tem que trazer aqui R$1.000 para ser abençoado. Não, irmãos.
É conforme a sua fé e as suas possibilidades. Em quarto lugar, a igreja é o lugar para o ensino da disciplina e norma da conduta cristã. Culto de estudo, que nem hoje, é o dia em que nós falamos assuntos mais pesados. Usamos uma linguagem mais, como se diz, mais aberta com a igreja, porque é um dia de ensinamento para os crentes. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas. Nós temos agora um livro que é regra de fé e conduta para nós, que é a palavra, e temos também que obedecer a doutrina da igreja. Mateus 5,13. E Moisés, Mateus 18. Irmã Priscila, achou? Qual que você achou? Pode ler. Quatorze. 15. 16. Aleluia, somos sal, somos luz, temos que resplandecer a nossa luz. É por isso que nós temos que estar na igreja para aprender a disciplina e a norma da conduta cristã. Amém? O capítulo 18, versículo 15, o que está escrito? Isso. Nessa palavra, até o 18, ensina como você deve proceder quando houver uma divergência entre você e seu irmão. Vocês primeiro devem conversar, só os dois. Se não tiver acordo, vocês devem levar uma ou duas testemunhas. Se não tiver acordo, passa para a igreja o que está acontecendo. E se não tiver acordo, despreza aquele que não quer acordo, como uma pessoa que não quis o acordo. Aí o caso é encerrado. São essas normas de condutas e doutrinas que nós devemos observar. E as duas grandes ordenanças da igreja, que são o batismo nas águas. Diga, o batismo nas águas. Através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo, a nova vida iniciada a partir da conversão. É o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete de modo espiritual o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. O batismo em águas não salva, porque em si não tem poder para tal. As igrejas locais estabelecem esta prática para que o novo cristão se torne membro dela e participe da Santa Ceia do Senhor. Os evangélicos não batizam crianças, porque elas não têm de que se arrepender e não podem exercer a fé. Nós aqui batizamos adolescentes de 12 anos para cima, depois de um discipulado. E se os pais acharem que esse adolescente estiver pronto. Amém? Amém? Nada melhor do que os pais para achar se esse adolescente está pronto. Ele pode até querer, porque acha bonito, porque quer entrar na água, porque quer ir no rio. Geralmente a gente batiza em rio, né?
às vezes quer tomar a Santa Ceia, mas ele vai ser discipulado antes para ter consciência do que é. Porque a partir daquele momento, se ele pecar, ele entra em disciplina. O que é disciplina? É um tempo sem tomar Santa Ceia, é um tempo sem participar das atividades da igreja, para que ele reflita, acompanhado pelo pastor com amor, de que ele precisa mudar naquela área. Amém? E a Santa Ceia do Senhor? Na igreja em que você frequenta, todo mês há o culto de Santa Ceia. Não foi ideia de um homem, mas instituída por Jesus, na véspera de sua crucificação, para os crentes relembrarem a sua morte através do pão e do vinho. O primeiro simboliza o seu corpo e o segundo o seu sangue. Não somente para relembrar a sua morte vitoriosa, mas os crentes tomam a ceia para anunciar a Cristo até que ele volte. Para participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo e remover qualquer impedimento. Diga comigo, cada um deve examinar-se e remover qualquer impedimento. Esta é uma festa espiritual na qual os crentes devem participar em atitude solene, meditativa e reverente, não com aparência, mas como um pecador arrependido e um instrumento para ser usado no testemunho de Cristo aos homens. Aleluia, amém. Se coloca, diga: Santa Ceia é coisa séria.